Fala pessoal, eu sou a Amy Souza, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso F-Hop Podcast. Estamos aqui com uma convidada muito especial, que além de ser uma missionária intercessora, uma pessoa muito importante para essa casa, ela é uma grande amiga para mim, de verdade. O Senhor me deu ela como amiga nessa jornada e é um prazer estar falando com ela hoje. Ela é além de Carla, líder de louvor, missionária intercessora, líder aqui na casa. Enfim, ela é bombril, ela faz de tudo. Ela é como se fosse linha de frente dessa casa. E alguém que carrega o DNA, alguém que eu e o Vini confiamos bastante. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho dela. Quem é a Ellen de Carla? Como a Amy já falou, missionária intercessora, líder de louvor dessa casa, trabalho no administrativo diretamente com você. Você está aqui há quanto tempo? Esse ano, 7 anos que eu vim fazer Fascinação. Líder de louvor, líder da sala de oração contigo, Sim. parte da F-Hop Music, parte da igreja local. Agora vai estar embarcando numa nova jornada, numa né? nova jornada, um novo desafio. De construir conteúdo, né, para nossa casa. Treinamento. Isso. Estou muito empolgada. Vocês sempre me esticando, sempre me tirando da zona de conforto ali, quando eu vejo que eu estou conseguindo manejar tudo. Então, Ellen, cearense, fortalezense, o novo termo aí usado, nordestina. Eu nasci em Fortaleza, mas eu cresci em Recife. Eu nasci num lar cristão, sempre navegando nesses dois mundos do louvor e de missões, né? Por causa dos meus pais. Minha mãe sempre envolvida com louvor e meu pai com missões. Inclusive, sempre que vai chegando perto do meu aniversário, eu vou ficando reflexiva e o Senhor também vai trazendo flashes da minha infância, da minha juventude. E esses dias eu estava me lembrando desses mundos, né? Onde eu cresci, onde eu naveguei. Então, eu estava lembrando de flashes de lugares onde eu ia com minha mãe e com meu pai, alcances, em metrô, em cidades, em vilarejos. E daí eu lembrei também que quando minha irmã nasceu, né? Minha mãe já não pôde estar mais tão presente nas viagens e nos encontros. E aí eu passei a ser a escudeira fiel do meu pai. Então, eu lembro que a minha primeira viagem missionária foi criança, com 8 anos de idade, para uma tribo indígena. Olha só, não sabia disso, que legal. E também, como eu nasci num lar cristão, eu fui a primeira neta da família. Eu sou a primeira, assim, a mais velha, a menina, né? Então, sempre naveguei nesses dois ambientes também com as minhas avós. Eu era a mascote do círculo de oração, das reuniões de oração das irmãs. Eu era a mascote do ministério de intercessão das duas igrejas, né? Então, eu tenho a avó, a mãe do meu pai, parte de pai, ela da Igreja Batista, mas que tinha o círculo de oração e que se moviam aquele mover que a gente está acostumado. E a mãe da minha mãe é Assembleia de Deus. Então, eu naveguei nesses dois ambientes, dois mundos. E sempre, todo ano, assim, o Senhor me traz flashes de onde eu fui arraigada, sabe? De onde eu vim. Sim. De onde eu cresci, do meu histórico. Porque, às vezes, a gente olha para o hoje, a gente olha para o ano que a gente está vivendo e a gente acha que está só ali, né? Que está surgindo as coisas dali, mas aí o Senhor faz a gente olhar para trás, não abandonar as raízes, o histórico e como a gente foi alicerçado. Então, nordestina, nascida num lar cristão, formada em gestão comercial, formada em teologia e ingressando para terminar a música daqui mais 2 anos, se Deus faculdades, quiser. A bichinha São as 3 vertentes assim que pulsam no meu coração. Gestão comercial utilizei muito no mercado de trabalho, né? Eu sempre trabalhei muito com administrativo e atendimento comercial, assim, sempre muito ligada a vendas. Então, até os últimos anos, antes mesmo de transicionar para o Ministério Integral, estava ativa no mercado de trabalho. Isso é muito importante, porque muitas pessoas olham para a gente aqui, né, o tal do missionário intercessor, e que é
ingressar nessa jornada missionária e desvaloriza muitas vezes o mercado de trabalho ou acha que por estar no mercado de trabalho não está vivendo a vontade de Deus ou está perdendo algo. E você viveu as duas coisas. Você esteve no mercado de trabalho por um bom tempo da sua vida, né? E você se sentiu tão útil na mão do Senhor quanto você se sente hoje. Então, fala um pouquinho sobre isso. O que é essa coisa de viver para a glória de Deus, independente de onde você está. Eu vejo muito a mão do Senhor sobre a minha vida, assim. E eu sei que isso vem de um lugar de fazer exatamente o que você falou. Eu acredito que eu entendi o que é fazer para os homens como se estivesse fazendo para Deus, sabe? E eu sempre me lembro, sempre que eu converso com pessoas, com os jovens até mesmo, tipo, essas conversas de alinhamento, de visão, eu lembro a eles e eu conto algumas experiências. Tipo, a gente não faz ideia do quanto as pessoas estão observando a gente e o quanto a gente pegar as coisas para fazer com excelência, não para ser conhecido como a Ellen que faz com excelência, mas, tipo, o Senhor me confiou isso. Parece ser pequeno hoje, mas eu vou fazer o meu melhor. E a minha trajetória no mercado de trabalho também foi assim. Tudo que eu colocava, tudo que me era colocado à mão para fazer, ainda que eu não soubesse fazer, eu dizia, eu sempre fui muito franca, falei isso para você esses dias, eu aceito o desafio, mas eu preciso aprender. E eu dizia isso para os meus supervisores, para os meus gerentes, para os meus chefes. Eu não me sinto preparada e é até bom, às vezes, você não se sentir preparado 100%, porque você vai buscar conhecimento, vai buscar os meios. Mas eu sempre abracei o desafio e aí eu virava a noite estudando, me preparando, observando, fazendo, mas sempre com muita excelência. E foi engraçado que uma vez eu tinha um chefe. Eu trabalhei muitos anos numa loja de instrumentos musicais. Eu fui a primeira vendedora mulher dessa loja, porque até então só tinha a função de caixa para mulher. E aí eu comecei no balcão de acessórios ali, algo pequeno. Eu comecei organizando, etiquetando, colocando meio que em ordem aquilo que eu via que poderia melhorar. E daí, quando a gente mudou de prédio, foi para uma loja maior, ele me fez uma proposta se eu não queria ser a supervisora dos acessórios, onde ele estava me dando um pouco mais de autonomia para fazer o pedido de compras, ver o que era interessante ter na loja e não ter. E uma vez eu perguntei para ele por quê, e ele me falou que ele viu que nos pequenos detalhes, também por ser mulher, né? Homem já meio que deixa mais assim. Mas ele disse que nos pequenos detalhes ele viu cuidado, ele viu atenção redobrada. E eu era só uma vendedora que poderia entrar e sair todo dia ali e deixar do jeito que estava. Porque eu não estava ganhando a mais para fazer aquilo. Então, eu vejo a mão do Senhor. E aí ele me promoveu a supervisora. E logo depois, quando a gente abriu uma nova rede, uma nova loja da rede, ele me promoveu a gerente da loja. Então, eu vejo o favor do Senhor e a mão do Senhor porque eu entendi que eu precisava fazer com excelência, porque eu estava glorificando ao Senhor ali. Muitas vezes, né, aquilo que o pessoal cita é pregue o evangelho, se preciso, fale, né? Se preciso, use palavras. Então, eu estava ali glorificando ao Senhor, eu estava pregando o evangelho no meu jeito de viver, na minha forma de conduzir as coisas, mas também na excelência, sabe, de tratar. E eu não vejo diferença isso hoje no ministério. É só uma extensão de como eu entendi a visão, seja lá no mercado de trabalho ou no ministério. Então, eu não consigo ver diferença. Sim. Eu acho isso tão importante para os nossos dias, porque muita gente, principalmente jovens, né, ali dentro dos 18 aos 20 e poucos anos, querem ir para missões, querem viver para a glória de Deus. Não, eu quero responder o meu chamado. E muitas vezes fala, não, eu não quero fazer faculdade, eu não quero trabalhar, eu quero me jogar de cabeça no ministério. E eu também comecei muito cedo no ministério, mas eu vejo hoje, né, eu tô com 31, você tá com... Fazer 35. 35. A gente vê a importância da jornada do mercado de trabalho até para ser bem-sucedido no ministério. Sim. Né? Quanta gente chega no ministério, e eu fui uma dessas, né? Que foi cedo para o ministério, mas o pouquinho de tempo que eu tive no trabalho, que eu trabalhei também de garçonete, em hotéis de manhã, servindo café da manhã, e fui recepcionista de hotel também, trabalhei no administrativo na empresa do meu padrasto. Isso tudo me deu um pouco de experiência
para poder executar no ministério. Né? E como é importante essa jornada do ministério, do bater cartão, responsabilidade, né? De atender demandas, de ser esticado por um outro alguém que é seu superior, seu chefe. Conviver com pessoas, equipe, trabalhar em equipe. Administrar equipes, exato. Então, eu acho que uma experiência no mercado de trabalho, ter uma faculdade, é tão importante para poder também ser bem-sucedido no ministério. Né? Não é só ide, né? Sim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E uma coisa que eu falo muito para os jovens é, tipo assim, se hoje você sente a transição para o ministério, o Senhor, ele não passou uma borracha na tua vida antes disso. Sim. Então, tudo vai servir como bagagem. E como você mesmo falou, às vezes tem jovem que hoje não lidera nem a sua vida, não tem horário para acordar, não administra tarefas básicas, né? Não bota roupa para lavar, não faz a sua comida, não administra as suas finanças ainda. E aí, acorda e Cai hoje no ministério. Cai no ministério. E aí? Sim. E você chegou aqui, eu ainda me lembro, né? Quando você chegou. Você chegou, na verdade, antes de mim, né? Sim, não foi? Foi. Você foi aluna na turma 3 do Fascinação. Eu casei e cheguei no meio da turma 3, né? E eu me lembro de você vividamente, eu lembro de conversas que a gente passou a ter a partir do momento que eu passei a liderar a sala de oração. Como foi para você chegar aqui, essa transição, porque você transicionou do mercado de trabalho para vir para cá e fazer a escola, a nossa escola do Fascinação. Como que você ouviu falar do movimento de oração? Como que você parou aqui? Então, tentar resumir isso. Quando eu vim para cá, Amy, como eu falei, eu cresci num lar cristão, então eu sempre fui muito ativa na minha igreja local, né? Tanto a igreja que eu passei a minha infância, depois a gente mudou de bairro e eu passei a fazer parte numa outra igreja que eu cresci. Tipo, cheguei lá com 15 anos, saí de lá com 27, foi quando eu vim para cá. Eu estava bem profissionalmente, tipo, eu estava feliz, ministerialmente também tinham muitas propostas, tinham muitos sonhos. É muito legal quando você chega na igreja local e a igreja tinha poucos anos também, assim, o ministério tinha poucos anos. A gente estava muito no comecinho da coisa. Eu peguei as dores ali do crescimento mesmo, ao ponto de, tipo, eu conto uma história muito engraçada, porque quando eu cheguei lá na igreja, não tinha time de louvor. E a igreja era muito simples, e era época de CD. Isso em Recife. Isso em Recife. E era muito gasto se a gente fosse pegar os CDs para transformar em playback, para cantar em cima. Então, o que a gente fazia? A gente soltava o CD um pouco mais baixo e cantava em cima do CD. Uau. Então, eu dizia que eu já cantei com a Ana Paula, já cantei com a Anitta, já cantei com o Cirilo, com esse povo todo eu já cantei ali, botando a voz em cima. E a gente passou alguns anos. Que legal. Até que o Senhor começou a enviar os músicos, né? Então, uma curiosidade também, desde muito nova envolvida com a música. Então, tipo, 6 anos de idade eu já tocava bateria, já fazia aula de bateria na minha primeira igreja, na que eu cresci. Então, sempre navegando nesses mundos ali. Quando a gente transicionou de bairro, eu passei por um período de rebeldia ali da adolescência, né? Dos 12, 13, 14 ali, praticamente. Rebeldia, tipo assim, o que é que eu vou fazer da vida? Né? Igreja, não, quero conhecer o mundo, mas graças a Deus o Senhor não permitiu que eu conhecesse o mundo. E aí, com 15 anos, eu conheci essa igreja e passei a trabalhar efetivo, né? Essa igreja ela tinha alguns processos que eu acho muito saudável. Tipo, eu já era uma baterista de anos na outra igreja, mas eu não cheguei efetivamente. Tipo, eu passei um ano de banco, escola disso, escola daquilo, treinamento, e o Senhor forjando meu coração. E era muito interessante, porque o que é que uma baterista ia fazer se não tinha um ministério completo? Então, o Senhor foi forjando o meu caráter ali também, naquele lugar de escola, de banco, cantando em cima do CD, colocando voz e tal, até que o Senhor começou a levantar músicos e cantores, e a gente foi estabelecendo
o ministério. Então, assim, eu gosto de dar esse overview porque eu cresci, é uma igreja que eu tenho muito carinho, porque sabe quando você cresce num lugar e todas as conquistas você faz parte? A conquista de construir algo, de comprar os instrumentos, tudo isso, sabe? Eu sempre ali muito próxima do meu líder, ele me tinha como uma filha mais velha. É um ministério familiar onde os pais dele conheciam minha mãe desde criança por causa da Assembleia de Deus, enfim. O povo acaba que se conhecendo, né? Então, eu estava bem, eu estava num lugar bem. Mas sabe quando você começa a chegar num momento da sua vida que você começa a dizer assim, Senhor, eu sei que existe mais. E me entenda, eu trabalhava de segunda a sábado, porque comércio é de segunda a sábado, e toda noite tinha algo na igreja. Final de semana, culto jovem, encontro daquilo. Então, assim, mercado de trabalho e igreja de domingo a domingo. Até porque lá a gente não tinha times de louvor, então não tinha escala, era de domingo a domingo. Tipo, tudo era gente. Mas eu comecei a me fazer aquela pergunta assim, Senhor, eu quero tanto não ter mais que me ausentar e ser útil na igreja full time. E teve uma vez, foi interessante, teve um período, acho que de 6 meses, que eu fiquei desempregada, porque eu decidi pedir as contas da empresa que eu estava e eu estava almejando trabalhar com outra coisa, e aí eu fiquei aquele semestre ósseo ali, né, do trabalho. E aí eu fazia, sabe o quê? Eu fazia minha mochila e descia para a igreja. Eu morava, assim, 20 minutos da igreja. Eu passava o dia na igreja. Eu desmontava equipamento, limpava, desmontava cabo, via o que estava precisando, ficava lá com o meu líder. E aquilo tomou meu coração de uma forma, Amy, que eu disse assim, Senhor, deve existir uma forma de eu ficar aqui, assim, tipo, cuidando da tua casa e vivendo isso aqui, sabe? Abrindo e fechando, acendendo, apagando a luz. E lá era assim, a gente era bombril também. Ligava o som, corria, cantava, ajudava ali a botar projeção, enfim, tudo isso. E quando, no final de 2011, para resumir bastante, eu conheci um casal de amigos missionários que passaram um tempo lá no IHOP e voltaram com uma palavra do Senhor, com o coração em chamas, de trazer tudo que eles tinham aprendido de lá, trazer para Recife, que eles eram nordestinos também. E aí, através de uma amiga minha, eles fizeram uma convocação para líderes de louvor de Recife. O meu líder não pôde ir, mas me enviou. E nós começamos com 40 líderes de louvor, onde ele começou a derramar esses ensinamentos lá do IHOP. Eu nunca tinha ouvido falar de IHOP. Eu cresci naquela vibe ali que eu te falei, círculo de oração, reunião de oração, vigília, aqueles encontros nas casas, né? As casas da minha avó, das avós, das tias, mas nunca tinha ouvido falar que existia um lugar 24/7 levantando incenso ao Senhor. E aí eu lembro da primeira aula onde ele explicou, ele preparou a apostila tal, ele explicou e ele passou para a gente o link da sala de oração. E aí, beleza, eu fiquei lá na aula tal. Quando eu cheguei em casa, que eu joguei o link no computador e eu vi o negócio acontecendo, no meu interior, assim, eu senti um soco. Tipo, e me veio assim, eu sempre soube que aquele lugar existia, mas não fazia ideia de que aquele lugar existia. E é ali que eu pertenço. Exato. Eu disse, então tá, existe um povo que vive integralmente ali. E a gente passou um ano sendo treinado, conhecendo a visão e tal, fazendo turno, aprendendo, fazendo encontros na Jocum e toda essa dinâmica. E eu lembro que quando eu assisti esse turno pela primeira vez, eu fiz uma oração um pouco ousada. Eu nem sei se eu posso chamar de oração, mas eu tive uma conversa muito franca com o Senhor quando eu vi a sala. Eu disse, Senhor, tenho inglês, tenho os dólares, tenho visto para ir para lá. É tão distante da minha realidade passar um ano lá, ou sei lá, o curso de 4 anos. Mas eu sei que o mesmo Deus que pode me levar para lá, também pode, sei lá, trazer uma galera dessa para cá, fazer algo aqui. E foi o que aconteceu, aquela história toda que a gente sabe dos fundadores da F-Hop receber a palavra, vir para o Brasil, isso já em 2013 para 2014. Eu tentei vir para a primeira turma, não consegui, porque eu queria vir na força do meu braço, com as minhas próprias finanças. Não consegui. Tentei vir para a segunda, não consegui. Na terceira, quando eu me desarmei, disse, Senhor, se for da tua vontade para viver esse tempo,
eu vou. E o Senhor falou claramente para mim, eu não quero que você vá com as suas finanças, com dinheiro de rescisão, de nada que você guardou. Eu quero que você vá já provando de oferta e de como é viver com sustento ministerial. E eu vim completamente com sustento ministerial fazer a nossa escola intensiva Fascinação de 5 meses em 2015, em julho de 2015. Foi. Só que eu vim com muitas causas. E durante esses 5 meses aqui, se tivesse uma pesquisa assim, eu suguei tudo que eu poderia sugar do lugar de oração para as dúvidas, para as perguntas acerca de como eu ia manejar a minha vida no futuro. E eu coloquei aos pés do Senhor no lugar de oração. E era muito louco, porque às vezes eu tinha conversas com o Senhor no percurso da casa onde a gente tinha as aulas, para a sala de oração, dava uns 20 minutos andando. E muitas vezes eu ia sozinha e eu perguntava ao Senhor algumas coisas pontuais. E eu chegava na sala de oração, e eu abria a Bíblia e o Senhor me respondia na palavra. Uau! Tipo assim, amém uma pessoa chegar e falar com você, mas o Senhor me respondia na palavra. Minha Bíblia hoje ela é cheia de datas assim de 2015 com as respostas. Quando não era isso, eu estava aqui contendendo com o Senhor, perguntando algumas coisas, alguém liberava alguma coisa no turno que só faltava dizer assim, então, Ellen, é para você isso aqui que eu estou liberando agora. Uhum. E aí o Senhor sabe como eu sou, eu gosto de provas, né? E aí, no final, ele mandava uma pessoa e, olha, quando você estava vindo, né, agora no caminho, você perguntou ao Senhor isso, isso e isso, e você, quando sentou aqui, você abriu a Bíblia e o Senhor falou tal passagem para você, ele está te dizendo isso, isso e isso. E eu, ok, Senhor, então eu entendi. Então, uma das perguntas que eu fiz ao Senhor foi, aonde eu estou na linha do tempo do que o Senhor tem para mim? Porque o desejo de transicionar para o integral está pulsando, mas eu não sei o que fazer. Uhum. E foi quando o Senhor trouxe as respostas. E aí eu entendi. Eu sempre costumo dizer que o Senhor não fala comigo com tempo. Né? Eu acho interessante que ele fala com algumas pessoas assim, você vai ficar naquele lugar, vou te plantar naquele lugar por 5 anos. Comigo o Senhor não fala. Mas eu sempre tive no meu coração que ele está aqui durante esses 7 anos me preparando. E às vezes a gente acha que a gente está sendo preparado para algo lá fora, para algo grande, mas ele está me preparando. Todo dia, pessoas entram e saem aqui. A cada 6 meses a gente recebe turmas novas de jovens de todo o Brasil. Então, a palavra que pulsa no meu coração é: eu estou te preparando. Uhum. E já fazem 7 anos que eu estou aqui sendo preparada. Sim. Uau, que interessante isso que você falou a respeito de ouvir Deus, né? Porque muitas pessoas se questionam e como ouvir Deus, né? Como saber qual é a vontade de Deus? Eu acho que, olhando para a tua história, você viu o que Deus estava fazendo aqui e o teu coração se voltou para o que Deus estava fazendo. Parece que conectou, né? É o tal de Deus não une pessoas, Deus une propósitos. É como se existisse um propósito sobre a sua vida, um desejo de morar na casa do Senhor. Você contou ali um pouco da história, né? De estar lá limpando as coisas, organizando o cabo e tal. E isso se uniu ao propósito de Deus para essa casa. Uhum. Né? De ter pessoas, de posicionar pessoas sobre os muros da oração, ter pessoas tempo integral, né? Vivendo essa realidade de estar diante do Senhor em oração, em adoração, porque Ele é digno e porque Ele nos convida a pleitear com Ele no lugar de oração, né? A governar com Ele, a fazer parte do que Ele está fazendo na terra. E você se jogou. Você se jogou. Por mais que Deus falou, você abriu a Bíblia, mas você viu o que Deus estava fazendo e não teve medo. Você confiou Sim. no propósito de Deus nesse lugar geográfico, Sim. vamos dizer, né? Não tem só a ver com a IFHOP, tem a ver com o que Deus está fazendo na Terra. Então, ao longo desses 7 anos, se eu pudesse te perguntar, com o teu amadurecimento, entender cada vez mais as suas experiências, ter se jogado para estar numa sala de oração como missionária intercessora a tempo integral, como você enxerga o movimento de oração na Terra hoje? E como que pessoas poderiam responder a isso? Porque muitas pessoas falam, como que eu faço para me doar a isso? Né? Uhum.
Mas o que é um movimento de oração para você hoje, ao longo desses 7 anos? E o que você diria para alguém que deseja se entregar a esse ministério a tempo integral? Eu vejo o movimento de oração como a história de Deus, né? A história de Deus se relacionando com o homem ali, desde o início até o dia em que nós nos encontraremos com Ele, né? E durante esses anos, essa mensagem ela tem ficado cada vez mais latente, onde a gente vê uma juventude correndo tanto para ser, para construir, o que não é errado, de certa forma, mas eu também vejo um povo sem face, sem fama, como você tanto fala, sem tantas ambições em construir algo para si, mas construir um lugar de habitação para o Senhor. Então, eu vejo a história de Deus sendo contada nas gerações, e nós estamos nessa geração hoje. O que eu diria para alguém hoje que tem dúvida, medos, você falou uma coisa muito interessante, porque eu sempre fui muito racional, né? A minha personalidade ali, conforme dos cálculos, do tipo, não dou um passo se eu não ver o chão na minha frente. Eu, de fato me joguei e eu, assim, nem consigo explicar como foi que a Ellen, que eu conheço melhor do que ninguém, tomou essa decisão. Pela fé, né? Pela fé, exato. E uma palavra que me marcou muito, Amy, que alguém me deu aqui, quando eu estava nesse processo de decisão, foi: se você confia que é Deus que está falando com você, vai. Porque no dia bom, glória a Deus, Deus é fiel. Mas no dia mau, você vai poder dizer assim: Senhor, foi você que me chamou. Eu disse sim, se você queria o meu sim. Mas se é um homem que está te convidando, se é algo do teu coração, não vai. Porque no dia bom, você vai estar pulando e tal, mas no dia mau, você vai dizer assim: e aí, cadê o homem que me convidou? Cadê a Ellen que achava que ia conseguir fazer? Então, para alguém que está pensando em se entregar para o integral, para essa vida, eu sempre falo, né, para os jovens: existe uma história. Tua vida não começa no dia que você acordou e decidiu transicionar, ouvir o Senhor. Não, o Senhor já vem falando com você, essa chama já vem sendo acesa, tipo... E eu poderia te contar várias histórias de ver nuances dessa chama acesa no meu coração desde criança. E ela só foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu diria que eu amo quando Deus usa homens para falar comigo, né? Quando Deus cochicha no ouvido dos homens e nos encoraja. Mas eu diria para essa pessoa apresentar isso diante do Senhor em oração. Eu sou uma pessoa que às vezes eu não exponho muito, então isso me dava muita segurança de saber que eu não comentei nada com ninguém. Era literalmente o Senhor falando comigo na palavra, em impressões, em oráculos que eram liberados ali nos turnos. Eu não soltava em conversas, ninguém fazia ideia. Até os meus amigos de igreja, de cidade, minha família estava longe. Eu não vivia conversando com ninguém para dizer: olha, ora por mim, porque eu sinto o Senhor me chamando. Não. As palavras que vinham eram do nada do Senhor, contando algumas nuances de segredo para as pessoas. Então, você apresentar até os desejos mais íntimos do seu coração, até o desejo de se entregar por completo a Ele, você apresentar a Ele em oração. Mas a gente vai ter que dar alguns passos práticos, que foi o que você falou. Eu tive que me mover em fé, de saber que aquele que coloca o querer, ele se compromete em efetuar. Dele pertence o querer e o efetuar. Eu sabia que ele não ia colocar um desejo no meu coração, que ele fosse dizer assim: então, Ellen, eu mudei de ideia, não é isso que eu quero para você. Eu sabia que ele tinha colocado o querer e ele ia se comprometer em efetuar. Ele só precisava do meu sim. Sim. Você mencionou que o movimento de oração para você se representa a história que Deus está escrevendo, né? Muito interessante isso, porque Deus ele está no negócio de restituir o Éden, né? De trazer de volta em sua plenitude o lugar de comunhão entre Deus e o homem.
E eu vejo também muito assim o movimento de oração. Então, ele não tem necessariamente a ver com organizações, ele não tem necessariamente a ver com estar em um lugar específico e estar no IHOP. Tipo, eu só estou vivendo um movimento de oração se eu estiver no IHOP, se eu estiver na F-Hop. Na verdade, ele está levantando a igreja que ora, né? E ele está restituindo o Éden. Ele fará todas as coisas novas. Apocalipse nos diz que ele habitará com os homens mais uma vez e para sempre. Ele será a nossa luz. O tabernáculo de Deus estará entre os homens. Quer dizer, Deus sempre desejou comunhão. Deus sempre desejou interação com o homem. Então, eu, na verdade, acredito que na verdade, é uma porcentagem muito pequena do corpo de Cristo que vai se entregar para ser missionários e intercessores na Terra, no sentido de aquilo que você é, aquilo que eu sou, de nós estarmos num lugar específico, com o ofício de intercessor, de estar ali cantando e adorando ao Senhor, que é a figura de Ana na Bíblia, de Simeão. Foram pessoas chaves para acontecimentos, né, como a primeira vinda de Jesus, João Batista. E eu acredito que uma porcentagem muito pequena serão aqueles que vão gastar o resto das suas vidas como um sentinela, né? Eu acho que na sua maioria, né, na escala do corpo de Cristo, eu acho que todo mundo é chamado para ser intercessor, todo mundo é chamado para ter comunhão com Deus, e todo mundo pode ter isso que nós vivemos aqui na sala de oração dia a dia, no seu contexto, na sua igreja, na sua vida, no seu cotidiano, como mãe, como empresário, como médico, né? Então, eu acho que é importante dizer isso, de que Deus está restaurando o lugar de comunhão, né? Deus está restaurando o Éden. E essa jornada chamada vida, que é esses 70, 80, 90 anos que nós temos na Terra, é uma oportunidade de voltarmos para esse lugar, né? De contemplar quem Ele é, de governar com Ele a partir da palavra, de ter diálogo com Ele a partir da palavra. Então, pessoas precisam, e eu acho que essa foi a nossa jornada, de entender primeiro que o movimento de oração não tem a ver com instituições, mas tem a ver com Deus estar movendo e levantando a igreja que ora. E se, porventura, você for essa porcentagem pequena do corpo de Cristo que Deus vai posicionar para estar realmente como um ofício numa sala de oração, Ele vai plantar isso no seu coração e Ele vai abrir portas para que você esteja nesse lugar. Mas também não significa que você é mais do que aquele que está no mercado de trabalho, aquele que está em qualquer lugar e tem esse acesso também. Acho que esse lugar está disponível a todos nós, né? E é muito importante deixar isso claro, que o missionário intercessor ele não é melhor ou ele não tem privilégios que outros não têm, né? E a gente usa um termo aqui na F-Hop que é viver para a audiência de um. Você é alguém que está ali muitas vezes com o seu violão na mão, com o seu time, às vezes com um time desfalcado, né? Muitas pessoas assistem o streaming e acham que tudo é flores, que a gente tem milhares de músicos e todo mundo é excelente. A sala está cheia. Que a sala está cheia, que é só glória, né? Mas, na sua maioria das vezes, são dias difíceis, são dias cansativos, são dias que a gente nem quer estar ali, né? A gente preferia estar em outro lugar. Mas a gente entende que a gente vive para a audiência de um, que a gente está ali ministrando diante de alguém, que é o mais importante. Como é para você? Dia após dia, você faz os turnos principalmente ali do meio-dia, que é um horário que realmente não tem ninguém. Todo mundo almoçando. Não tem ninguém na sala. Como tem sido essa jornada de ministrar para a audiência de um, sabendo que isso é uma postura de coração e não necessariamente uma estética, né, externa, mas é uma postura de coração? Eu acho que a primeira coisa que o lugar de ministrar para a audiência de um leva o teu coração para um lugar muito bom, Amy, em questão de orgulho, sabe? Se existe alguma erva daninha de orgulho para crescer, ele vai secar ali, porque é como você falou, não tem audiência muitas vezes em alguns horários, se você está fazendo aquilo, né, pelo olhar do homem.
Muitas vezes, como você falou, a gente, por ser líder de louvor ou por ser missionário intercessor, não acorda todo dia respirando, Senhor, e estou pronta, a palavra está correndo. Ela tá, mas eu várias vezes acordo me sentindo seca, né? E é interessante porque os melhores turnos são nesses dias. Eu sempre falo isso para o meu time, assim, olha, toda vez que eu acordo assim, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer hoje. Assim, como é que você ainda... São os melhores turnos. Porque o Espírito Santo fala assim, tá vendo, Ellen? Não é o que você tem. É só o teu coração. É isso que importa. É aquela pequena fagulha do teu coração de desejo, de anseio, que faz pegar fogo, sabe? Que incendeia a tua vida, que te faz permanecer por mais uma semana, um mês. E, de fato, viver para a audiência de um é, de fato, você entender que pode não ter ninguém na sala, mas o olhar do Senhor está sobre você. E é aquilo que o salmista fala, no mais profundo abismo, na mais alta montanha, o olhar dele está sobre nós. É com um time desfalcado, é com uma notícia não tão boa que você acabou de receber ali antes de começar o turno, é com um pedido de oração que deixa a tua alma aflita, porque, né, você fica, Senhor, por que isso está acontecendo? São nesses lugares, são nesses dias onde literalmente eu sinto o olhar do Senhor. E eu já compartilhei isso com o meu time, assim. Eu já tive algumas experiências, principalmente no prédio antigo, onde era aquele palco menorzinho. Um porão. Gente, eu senti umas coisas assim muito loucas. Uma vez a gente estava lá e vazio, era no turno das 8 às 10 da manhã. No inverno daqui de 2 anos atrás, que doía mais do que tudo. E a gente começou a cantar ali e eu comecei a me fazer algumas perguntas. Às vezes eu falo pro pessoal que às vezes eu fecho muito o olho no turno, né? E às vezes é porque eu estou em alguns diálogos internos com o Senhor. E nesse dia em específico eu fechei o olho assim, eu disse, Senhor, a gente só pode ser doido de estar aqui fazendo isso. Tipo, não tem ninguém, não entra ninguém nessa sala. O que é? O que é isso? Eu tô falando, tipo, 2, 3 anos atrás, tá? O que é que a gente tá fazendo aqui? Você tá ouvindo, de fato, tipo assim, você tem a adoração dos anjos, dos seres celestiais ao redor do teu trono e tal. Realmente, você tá ouvindo isso aqui? E assim, a minha voz é a mesma de ontem. Tipo, não tem uma música assim que hoje eu consiga te dizer o que eu quero dizer, porque às vezes a gente, né, não tem vocabulário. E, a gente estava assim, ainda começando a música. Tipo, eu estava cantarolando algumas coisas, tipo, pressionando ali no espírito. E eu senti, são algumas vezes eu sinto isso. Atrás de mim, uma presença de uma coisa muito grande. E era muito grande, assim. Sabe quando você sente que tem alguém atrás de você? E aí, eu senti... E eu virei, assim, para ver se era o meu guitarrista que tinha afastado mais para perto e tal, que o palco era... Não, aí eu fechei o olho e me veio um temor. E eu não sabia se era a mão, uma grande mão, se era o pé. Eu sabia que era muito grande e eu pensava que ia, sabe, espremer, assim, aquele palco. Eu senti um negócio, assim. E aí eu entendi, ele está aqui. Ele está aqui nessa sala vazia. E não é porque eu senti isso. Me veio uma convicção tão forte no meu coração. Tipo assim, minha filha, eu tô seguindo os teus passos desde que tu foi dormir. Eu tô cuidando da tua respiração. Eu cuidei para você acordar. Eu tô aqui. Eu tô com o meu olhar sobre essa sala, mas ao mesmo tempo também me veio, e isso conecta muito com o que você acabou de falar. Eu sou atraído por todo e qualquer movimento de oração. Quem quer ter diálogo comigo? Eu sou atraído por qualquer fome e sede, sabe? Então, sempre que eu lembro desse episódio, sempre que eu vejo o meu coração saindo um pouquinho,
ele vem com essas nuances assim, sabe? E é um negócio que você pensa que seu corpo vai desmanchar, assim. Aconteceu esses dias novamente, porque eu estava assim, questionando ao Senhor algumas coisas. Senhor, eu quero ver essa sala cheia, eu quero ver pessoas vibrando, eu quero ouvir testemunhos no YouTube. E a gente já tem recebido, mas eu lembro de uma coisa que eu falei para o meu time uma vez, a gente nem tinha transmissão ainda. E eu senti muito forte uma vez que a gente estava ministrando sobre depressão, sabe? Pessoas sendo acometidas ali desse espírito de depressão, desejo de suicídio. E a gente começou a cantar algumas coisas e fazer declarações, antifonar isso. E eu sentia muito forte, tipo, como se os nossos antifonais, aquilo que a gente declarava, o Espírito Santo estava soprando e alcançando esses corações. E eu compartilhei isso com o time. E hoje a gente tem uma transmissão. A gente sabe, a gente recebe testemunhos de pessoas que estavam naquela hora sendo acometidas por aqueles desejos, aquelas pressões e sendo tocadas. Então você vê que na história do movimento, na história do que nós fazemos aqui, ou do que a igreja A, B ou C, das reuniões de oração, o Senhor, ele está se movendo. Ele está comprometido. Você contou aí, eu lembrei de uma história que é muito interessante como Deus, ele se revela, né? E nos dá esses beijos, né, do céu para nos mostrar que a nossa oração não é em vão. Assim como ele mandou um anjo falar com Daniel, ali em Daniel 10, ele fala: eu tive alguns empecilhos para chegar até aqui, mas eu vim para te dizer que você é muito amado no céu, Daniel. Eu vim por causa das suas orações. E eu lembro de um dia que a gente estava lá no prédio antigo também orando com o meu time, e eu lembro que era, na verdade, um membro da nossa equipe, que a mãe dele tinha sido diagnosticada com câncer, a mãe do Paulinho. E aí nós começamos a orar, nós começamos a interceder, e eu lembro que ele orou no microfone, outras pessoas oraram, e eu estava, na verdade, na função de líder de coro. E eu comecei a declarar, eu comecei a cantar e profetizar, né, o oráculo realmente sobre situações de câncer nos hospitais, porque a gente tinha acabado de orar pela mãe dele, e aí a gente estendeu aquela oração para pessoas que estavam em tratamento de câncer, pessoas que estavam à beira da morte, em camas de hospitais. E era como se eu visse os nossos antifonais sendo carregados por pássaros. Foi uma visão assim que eu tive, mais ou menos. E eu comecei a declarar aquilo: eu estou te curando, eu sou aquele que levou sobre mim as suas dores e tal. E a gente começou a profetizar aquilo. Aí os músicos começaram a profetizar no seu instrumento, que é o famoso selar, né? Que é aquela pausa, aquele respiro sem palavras, mas que o instrumental... É como se o instrumental estivesse falando, né? Profetizando, é uma pausa instrumental e o Espírito Santo movendo na sala. E o nosso baterista, na época, que era o Gabs, ele tinha sempre a mania de filmar ele tocando. Ele deixava o celular ligado lá no aquário da bateria. E ele estava fazendo uma live no Instagram, na hora. E deixou lá ligado. E aí, uma pessoa começou a comentar. E depois, no briefing, a gente conversou sobre isso, né? Depois que terminou o turno, que alguém estava falando: eu estou vendo pássaros. Uau. Eu estou vendo pássaros no aquário da bateria. E conectou tudo, porque era exatamente o que eu estava vendo, era o momento que estava acontecendo ali, e tudo isso para dizer: acredite ou não, o mundo espiritual existe. E a oração tem muito efeito. A oração do justo realmente ela move o coração de Deus. Apocalipse 5:8 diz que as taças estão sendo cheias das orações dos santos. Então existe um movimento espiritual no mundo espiritual, onde de alguma forma as nossas orações estão tendo efeito. E Deus está movendo com essas orações que são feitas de acordo com a vontade dele, que é a sua palavra.
E eu acredito que naquele dia pessoas foram curadas. Depois nós recebemos o testemunho que a mãe do Paulinho, né, passou pelo processo e ela recebeu a cura dela, ela está bem, graças a Deus. E ali foi um testemunho que a gente pôde vivenciar, porque era alguém de perto, mas eu creio que teve mais pessoas que foram curadas naquele dia, ao som de um povo fraco, falho, mas que se voltou com o coração. E é o que você disse. O coração dele está atento a quem quer ter diálogo com ele. O coração dele está atento. É como se o Senhor estivesse dizendo, apresenta para mim a minha vontade. Apresenta para mim aquilo que eu quero que você fale, que você sabe que eu quero fazer. Né? E aí ele move. E eu creio que no final do dia, viver para a audiência dele é isso. É você saber que ele ouve. Saber que ele ouve, fazer para ele, independente de qual vai ser a resposta dele. Que é sempre, favor, né? Ele se derrama. Quando você vive para a audiência dele, quando as intenções e as motivações do nosso coração tem ele em primeiro lugar, ele se move, ele se derrama. Sim. Então, isso muitas vezes é forjado. É interessante a gente trocar esses diálogos, porque a gente está falando de momentos que não foram transmitidos. Sim. Porque a gente não tinha... não tinha transmissão nessa época. E a gente estava ali. Sim. Então, oração funciona, né? Oração funciona mesmo no dia ruim, mesmo no dia que a gente está seco. Sabe uma coisa interessante que, quando eu estava falando para você, eu lembrei dos círculos de oração, né? Eu sempre fui muito fascinada por esse ambiente, Amy, porque eu ficava assim... Eu lembro que as irmãs levavam foto de filho para salvação. E as irmãs se ajoelhavam ali, passavam horas de joelho. E eu dizia assim, meu Deus... Eu era criança, né? Tô falando assim, 5, 6, 7 anos. E o mais interessante era que na outra semana já vinha uma com testemunho. Meu filho passou na frente de um ponto de pregação, ouviu o pastor pregando, sentiu vontade, entrou, aceitou Jesus. Eu dizia assim, meu Deus, essas mulheres... E eu via, olhava para elas, né? Eu dizia, sabe quando você reconhece uma mulher de oração? Que a gente tem esse estigma, né? A gente acha que o poder está na pessoa, né? Imagina uma criança ali. Então, esse negócio funciona? E era assim, sabe? Eu lembro da dirigente do círculo de oração. Era uma mulher com uma voz muito potente. Outra coisa que me fascinava também era, elas não estavam preocupadas porque só tinham elas. Geralmente as reuniões de oração eram as menores reuniões da igreja, né? Eram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tinha músicos, elas cantavam, puxavam ali os hinos da harpa no gogó, e eu ficava olhando assim, mano. Né? E até hoje essas canções permeiam meu pensamento, assim. E a alegria de algumas semanas, as orações respondidas, mas também algumas que ainda não tinham sido respondidas, que estavam ali de novo sendo apresentadas num lugar de oração, com persistência, com perseverança. Mas isso porque elas entenderam a quem estão pedindo. E eu acho que aí está a chave. Sim. Né? Porque muita gente também pergunta o que fazer com orações não respondidas. Se a gente tiver o entendimento a quem nós estamos pedindo, é tipo a viúva persistente de Lucas 18. Ela sabia diante de quem ela estava. Não era qualquer homem. Era um juiz. Era o único que podia resolver. O único que podia resolver. Então, assim, se a gente se achegar diante de Deus sabendo quem Ele é, que eu acho que isso é o que nos sustenta no lugar de continuar voltando, em perseverança no lugar de oração. É saber a quem estamos pedindo. Sim. E aí vem o contemplar, né? Sim. Aí vem você conhecer quem Ele é. Aí vem de você ser fascinado. Você é tão fascinado por esse Deus, por esse que se assenta no trono, que governa tudo pelo poder da sua palavra, que você sabe. Você sabe porque você sabe que Ele tem o controle de todas as coisas. Independente se eu não vou ver o resultado hoje, eu continuo voltando, porque Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o tempo certo, Ele sabe o tempo dele para as coisas acontecerem, e eu sei que nenhuma oração minha diante desse justo juiz é em vão.
Aqui a sala de oração, muita gente acha que é flores, né? E eu queria que a gente entrasse um pouquinho na vida do dia a dia da sala de oração, até para quem está assistindo esse podcast possa entender até as dificuldades que a gente encontra, né? Ontem mesmo a gente estava numa reunião de quase 3 horas tentando organizar os horários da sala de oração, a dinâmica de ter músico, de ter cantor, de não ter, como manter a sala aberta. E eu lembro da gente falando em uma parte da reunião, independente se a gente não tiver músico, vamos estar diante do Senhor. Fala um pouquinho sobre as dificuldades que existem no construir a sala de oração, que muita gente não sabe que a gente vive aqui. Né? Às vezes é a falta de músicos, às vezes Técnico de som. Conta aí um pouquinho. Por nós sermos uma base missionária, né? Então a gente tem missionários intercessores integrais que levantam seu próprio sustento. Então, um dos fatores que mexe e move com a vida das pessoas é o sustento. Que às vezes você está aqui 6 meses, você está conseguindo levantar sustento, mas chega um momento que, tipo, talvez você vai ter que transicionar, né, dar aula, pegar um serviço, alguma coisa, e aí a gente tem que mover horários. Uma base missionária também tem uma rotatividade. Então, a gente hoje tem essa questão de, tipo, olhar para um time e... Nossa, a gente está precisando de 2 cantores ali naquele time. Então, vamos pegar o time da Amy ali, que tem 4, vamos distribuir, alocar. O fato também de, como eu falei, né? Tem pessoas que Deus fala de tempo. Às vezes chegou o tempo dela de transicionar, direcionamento do Senhor para ir para outro lugar, para voltar para sua cidade, enfim. A gente tem ali hoje... o que eu costumo chamar o background da sala de oração, por trás ali do que faz funcionar. A gente tem técnicos de som que muitas vezes dão mais horas por conta de a gente não ter um técnico de som por time. Sim. Né? Então, às vezes, um técnico de som faz 2, 3 turnos no dia, no som. A gente tem hoje aqueles também que têm multitarefas, né? Que são muito desenvoltos, que fazem som, fazem o streaming do som, né? Que às vezes as pessoas não sabem, mas a gente precisa de um técnico operando a mesa no PA para a sala, para quem está ali no ao vivo. A gente precisa de um técnico de som operando o sistema do streaming e a gente precisa de alguém nas câmeras, operando as câmeras e no corte do streaming. Então, essa galera não é vista, não aparece nas câmeras. A gente tem alguém na projeção que está ali constantemente jogando as letras das músicas, os nossos coros, né, que a gente faz nos turnos, as passagens bíblicas que estão sendo cantadas e desenvolvidas nos turnos de adoração com palavra, porque se chega um visitante ali, ele consegue pegar ali, acompanhar. A gente tem o que a gente chama de líderes de sessão, que são porteiros da casa do Senhor, são obreiros que servem para o melhor funcionamento da sala, desde checar os banheiros, se está tudo ok, se precisa repor papel, que faz o cafezinho, né, que a gente tem um cafezinho na sala, que recebe um visitante e apresenta a sala de oração, explica o que nós somos. A gente tem os intercessores, né, que sem os intercessores não dá ali para fazer o turno. O turno não é feito somente do líder de louvor, dos cantores e dos músicos. A gente tem os cantores. Então, uma equipe grande, a gente tem né, uma equipe grande de linha de frente, que está ali, que todo mundo vê no YouTube, e os que estão por trás das câmeras fazendo tudo isso funcionar. Então, hoje, para a demanda que a gente tem de horas de sala funcionando, quem vê funcionando, a gente tem pessoas muitas vezes dobrando. Às vezes a gente vê músicos dobrando porque precisou fazer uma gravação, precisou fazer alguma coisa. Como a gente falou, a nossa galera é multitarefas, né? Então, talvez o pessoal em casa não saiba, mas eu não tenho músicos que só são músicos na sala. Eu tenho músicos que são técnicos de som, técnicos de streaming, que dão aula, que gravam conteúdo, que fazem todo tipo de trabalho. A gente tem músicos que trabalham no marketing, que
A gente tem gente que trabalha no financeiro, então, geralmente, a nossa galera é multitarefa, né? Então, é sempre um desafio semestral, onde a gente tem os alunos também que transicionam ali a turma do Fascinação, muitos aplicam para voltar, mas nem todos voltam. Tudo aquilo que a gente conversou no início, de dúvidas, de saber se é o tempo, enfim. E a comunidade. E a comunidade, a nossa igreja ali, que serve em alguns horários, que tem cada vez mais chegado e servido ali, mas em horários condicionados aos horários deles, porque eles não são full-time como a gente. Mas, tipo assim, se uma pessoa da igreja hoje chega e diz, Emi, eu mudei de emprego e agora meu horário é... Eu não posso mais ficar nesse time aqui, no teu time, da terça-feira. Aí a gente vai, vamos precisar alocar essa pessoa que agora trabalha na terça, vamos botar ela pro time da segunda, e aí vamos pegar alguém da segunda e jogar para terça. Então, é sempre esse... Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Então, existem muitas nuances ali na construção, né, dos turnos, das reuniões de oração. Então, de 2 em 2 horas, muda esse time, né? De 2 em 2 horas começa uma reunião nova de oração, se é que podemos escrever dessa forma. E cada 2 horas são em torno de mais ou menos umas 16 pessoas trabalhando em diversas áreas, né? Por trás das câmeras, seja como líder de sessão, porteiro ali, seja como cantor, músico. Então, é bastante gente. Né? A gente gere aí mais ou menos... juntando alunos do Fascinação que vêm para cá, servem na sala, mais missionários e mais comunidade, esse grupo grande aí deve dar o quê? Talvez umas 100 pessoas, né? Contando com os alunos, um pouquinho mais, talvez. 120 pessoas girando, né? Girando para que a sala de oração funcione. Sim. Hoje a nossa sala funciona Tá funcionando agora, né? Agora a gente está numa rota provisória, das 16 às 22, mas a gente funcionou já do meio-dia às 10, das 10 às 10. Essa dinâmica é interessante também a gente conversar aqui. Tá tudo bem aumentar, diminuir? Como que você se sente em diminuir as horas? Isso diante de Deus, como que fica? Como tem sido para você isso? Emi, eu acho que trazendo todo o contexto que a gente trouxe de lugar de oração, de movimento de oração, eu não vejo Deus como alguém que bota na balança. A sala de oração da F-Hop faz X horas no mês, então, uau, que espetacular que eles estão fazendo. Mas a sala de oração da igreja tal, ou da salinha de oração da cidade tal, só consegue fazer um turno. Não. É oração, é relacionamento com o Senhor, são causas sendo apresentadas. É muito rotativo, mas isso também leva a gente para um lugar do nosso coração de que nós estamos comprometidos. O Senhor tem o nosso sim. Se vai abrir 8 da manhã e fechar 8 da noite, o Senhor tem o nosso sim. Se reduziu, mas ainda existe ali combustível, se vai ser do meio-dia às 10, se vai ser das 10 às 10. Existe um povo, como você mesmo falou, que entendeu o lugar de oração, que se encontrou na história de Deus, no movimento de oração e está respondendo. Então, eu não vejo... Eu sempre falo isso para você. Eu não vejo que, às vezes... Eu não vejo como diminuir, eu vejo como encolher um pouquinho, algo que, às vezes, já foi esticado. E a gente encolhe um pouquinho, deixa todas as áreas saudáveis. Hoje a gente está lutando para, o som, né? É o que mais sofre, que é o que mais dá horas. É ali do início ao fim, às vezes um técnico fazendo 2, 3 turnos, como eu falei. Os técnicos são muito guerreiros. São muito guerreiros. Então, às vezes, a gente dá essa encolhida, mas a gente deixa forte e não apaga, né? Não para. Logo, o que importa não é quanto fazemos, mas é o que fazemos. É o porquê por trás do quê. Né? Eu acho que muitas pessoas se pegam na receita do bolo. Né? E, como é que faz? Quantas horas eu tenho que fazer para ser uma sala de oração? Não, você não entendeu. Não tem a ver com quantas horas, não tem a ver com o formato, não tem a ver com a receita. Tem a ver o porquê por trás disso aqui. E eu acho que isso é o que define o nosso sucesso. Não é o quanto fazemos, mas é o porquê fazemos. Porque isso vai nos dar longevidade. Né?
do que adianta a gente fazer 100 horas por 2 anos. Sim. Melhor é fazer 20 horas por semana e ficar décadas e décadas perseverando num lugar de oração. Né? Então, isso é bem importante para o nosso sustento. Né? Sustento, assim, eu digo até de visão. Sim. Né? A gente tratou muito isso na mentoria agora de sala de oração, né? O Vini enfatizou muito. Tem pessoas que receberam a palavra do Senhor, treinamentos, estratégias, e olha para a gente, às vezes, e diz assim, então só vou começar quando a gente puder fazer 2 horas com um time igual a eles lá. Não, tipo assim, você tem 2, 3 pessoas, você tem 5 pessoas, você tem um espaço. Que foi o nosso início. Você tem o ok do seu pastor, você tem, né, a visão está queimando no coração. Começa. E o Senhor, ele vai mandar os trabalhadores, que foi o início. O nosso pequeno começo foi numa sala de estar, né? Com uma pessoa no violão, uma no piano de casa do Duane e 2 pessoas cantando. E ali foi dia após dia reunião de oração. Aí, quando a gente mudou para o prédio, foi um time ali capengando, sem saber tocar direito, sem saber muitas escalas. Tinha um cantor, um baterista e um violão, e assim a gente foi crescendo. Sim. E eu acho que... E o que nos manteve foi o porquê por trás. E imagina se tivesse esperado até ter um prédio, até vir um time completo, X pessoas para começar. É verdade. Bom, a gente usa um modelo aqui, né? Que é o modelo Arpitaça. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido em algum lugar a gente falando de Arpitaça, baseado, né, em Apocalipse 5:8, a harpa e as harpas e as taças no céu, a adoração e oração, essas taças que estão sendo cheias das orações dos santos. E aí, esse modelo trava você na hora de você estar ali fazendo essa reunião de oração ou não? Eu costumo usar um exemplo que aí o pessoal se identifica, né? Eu costumo olhar para o modelo Arpitaça como a gente olha para uma programação litúrgica do nosso culto. Existe uma programação de início, meio e fim. Mas quando a presença vem, a gente usa aqui uma expressão de quando o modelo cai, né? Sim. Eu não sou louca de dizer assim, não, vamos... O Senhor está se movendo aqui, mas não, a gente tem um modelo para cumprir. Assim como um pastor, assim como um líder de louvor, a presença está ali, o Senhor está tocando pessoas, está ministrando, então a gente vai servir da melhor forma, isso no modelo também. E aí, quando aquilo acalmar, a gente volta para o formato. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo da liturgia de culto para dentro do Arpitaça, porque quem olha de fora acha que é engessado, acha que é rígido, tipo, a gente não tem como fluir. E não, a gente sabe que dentro do modelo existem estágios. O primeiro estágio, a gente cantar ali um canto congregacional, um louvor, que a gente tenta ser sempre um louvor mais direcional. Eu não tenho tanto que liderar a sala em adoração. A minha postura como líder de louvor na sala de oração é um pouco diferente do que na igreja local. Na igreja local, a gente serve como mordomo da igreja, ajudando a igreja a se conectar com o Senhor, olhar para o Senhor. Então, a gente chama a igreja, né? Erga suas mãos, declare isso mais uma vez. Na sala de oração, não. É algo assim, as pessoas entram ali, elas já sabem o que elas foram fazer ali. Elas foram estar diante do Senhor, ter um tempo, uma reunião de oração, um tempo de oração. Então, eu, como líder de louvor, eu posso manejar a música, eu tenho tempo de fluir na canção. Se eu tenho impressões enquanto eu estou ali liderando aquela canção, eu posso trazer uns espontâneos, posso trazer um oráculo, pode acontecer um selá, como você citou o exemplo no turno de vocês, o oráculo também. Então, eu tenho tempo ali para fluir naquela canção. Depois a gente tem o segundo estágio, que é cantar os cânticos espontâneos ali, onde a gente canta e fala diretamente ao Senhor em línguas ou com o nosso entendimento, declarando quem Ele é. E a gente vem para o terceiro estágio, que se for um turno de intercessão, a gente vai conectar em oração com temas específicos que a gente acerta ali nos nossos briefings, que são reuniões ali de 30 minutos antes do turno para a gente
alinhar como que vai ser aquele turno. Se for um turno de adoração com palavra, a gente vai entrar no momento onde a gente vai cantar a palavra como se fosse um seminário cantado ali, discorrer, desenvolver aquelas passagens bíblicas. Então, existem 2 horas onde eu posso passar por esses estágios, mas nenhum dos estágios me dão sentimento de engessado, sabe? Ou limitação. Ou limitação. Tipo, eu olho para o relógio que está ali na minha frente e digo, tá movendo, eu tô vendo aqui que a canção tá, sabe, tá sendo vida para nós. Eu costumo muito falar isso pro meu time, a gente fala isso na nossa mesa dos líderes de louvor. Tipo, a palavra do Senhor se renova. Então, quando a palavra cantada se renova, a palavra falada se renova, e a palavra tá ali fluindo, correndo no nosso meio, eu não vou olhar para o relógio só porque já deu o horário de ir para o segundo estágio e vou, se eu estou sentindo que o Senhor está movendo através da palavra dele. Eu gosto muito de falar isso, Amy, porque às vezes a gente acha que é algo somente visível ou situações de presença assim, muito tangível, né? Palpável. Mas não, é muito poderoso a palavra cantada. Às vezes eu, como líder de louvor, venho me sentindo fraca, seca, e eu cantando a palavra, eu vou lembrando a minha alma. Às vezes não sou eu, mas é o meu cantor, é o meu baterista ali declarando um refrão de uma canção, uma ponte, e sendo lembrado pelo que a gente está aqui, sendo lembrado pelas verdades do Senhor, fortalecendo a nossa fé. Então, eu jamais vou engessar, vou limitar esse momento de cura, de fluir, de o Senhor trazendo cura a um modelo. Mas eu sei também que num dia tranquilo, num dia onde, ok, cantamos, chegou o tempo ali, vamos transicionar para o segundo ciclo, para o segundo estágio, vamos continuar aqui. E amém, não é para limitar. O modelo serve mais como um norte, né? Isso. Porque vai ter dias que... Para onde eu vou? Isso. Né? Ah, se Deus não está falando nada, então nem vamos fazer turno, né? Não, pelo contrário. A gente vai porque a gente tem uma agenda que é nos colocar diante do Senhor. Sim. E fazer o quê? Declarar as verdades quem Ele é, independente do que eu estou sentindo. Né? Então, o modelo é mais para isso. Eu vejo também. E o turno é um lugar onde tem muita coisa espontânea, né? Assim, muitas pessoas perguntam, mas vocês ensaiaram aquele momento? Aquele momento quando vocês cantaram aquele coro X... Estava pronto já? Estava pronto. Tudo é espontâneo. Né? Fora ali o primeiro estágio, que a gente escolhe 2 ou 3 músicas corporativas que já existem para liderar, né, aquele momento de adoração, mas em sua maioria tudo é espontâneo, surge ali na hora. Como que funciona isso? Tem um preparo? Como funciona essa parte de espontâneo? Eu gosto de voltar um pouquinho para explicar de que o time ele tem uma vivência, né? Eu não pego ali, ligo para... Vem aqui, guitarrista, vem aqui, baterista, junto na hora. Então, cada líder de louvor tem uma equipe onde a gente caminha por 1 semestre, 2, 3... Depende muito da rotatividade da rota da sala de oração, né? Então, a gente tem uma vivência. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem ferramentas ali do Google Drive, onde a gente se comunica, onde eu, como líder de louvor, atrelado às minhas funções, estabeleço um set list que eu vou girando ali. Então, os músicos que me acompanham semanalmente ali na sala de oração, no meu time da sala de oração, conhecem o set list, conhecem as tonalidades por onde eu sempre vou e lidero. Então, existe uma comunicação semanal por trás disso. Mas, quando a gente sobe para fazer turno, eu gosto muito de falar sobre isso, que às vezes a gente separa, né? Não é o líder de louvor que faz a coisa acontecer, se o time não estiver conectado. Então, o espontâneo não vem de um lugar somente onde eu posso ser a pessoa que estou sendo conduzida, que estou lendo ou tendo as impressões do ambiente, das situações. Mas se eu não tiver o time ligado comigo, eu vou estar sozinha ali, tentando carregar o time comigo. Muitas vezes é o meu baterista que está vendo alguém, que está tendo uma impressão. Muitas vezes é o meu guitarrista. Então, o espontâneo ele vem desse lugar de nós juntos estarmos diante do Senhor, nos preparamos nas partes que você falou, nos preparamos nas canções. Mas eu costumo dizer que quando você canta algumas canções, elas destravam algumas coisas, né? Alguns coros que surgem ali na hora vêm da mensagem da canção ou vêm também, muitos não sabem,
Mas a gente tem estudo bíblico semanal, onde todos sentam com sua Bíblia, com seus cadernos. É baterista, é guitarrista, é baixista, com seu caderninho de anotações. E a gente está ali passeando por aquelas passagens bíblicas, a gente está ali mastigando aqueles estudos bíblicos que a gente faz semanal, e aquilo está vivo dentro de nós. Então, esses coros que surgem espontâneos, não os coros declarativos que a gente faz no momento da intercessão, mas esses coros nas músicas ali espontâneos vêm muitas vezes das verdades que essas canções carregam ou de algo que está muito vívido no nosso coração, daquilo que a gente tem estudado semanalmente ao longo do semestre. Então, nós poderíamos dizer que ali é uma espécie de oficina até mesmo de composição, né? Porque hoje nós temos na FROP um selo musical, por exemplo, onde nós lançamos músicas, né, por meio desse selo musical, e tem uns que fazem parte do selo, tem outros que não, que também compõem a partir da sala de oração. Então, tem muita música que surge aqui na nossa sala de oração. Na verdade, não tem espaço para lançar tanta música que a gente tem, né? Tanta música que está guardada, que está engavetada, porque realmente não tem espaço. Realmente esse ambiente de oração, esse ambiente de confissão de fé, porque a gente está ali confessando a nossa fé, confessando quem Ele é por meio das Escrituras. E esses estudos bíblicos, isso tudo gera um ambiente saudável para surgirem composições bíblicas. Sim. Né? E você é uma que tem composto muitas músicas a partir desse lugar. Recentemente, eu quero tocar nesse coro, porque ele é muito especial, eu sei, para você, e se tornou especial para nós, né? Para nossa casa aqui, que é aquele coro, Uma Vez Que Eu Coloquei Os Meus Olhos em Ti, Nada Mais Me Satisfaz, que está sendo cantado pelo Brasil afora. Ele é um coro que surgiu nesse ambiente, né? Era um turno, na verdade, uma demonstração, né, de espontâneo no contexto de um turno. Sim. E você estava cantando ali a respeito de Paulo. E aquele coro ali, naquela hora, você ensaiou antes? Você já tinha uma ideia do que seria? Ou foi realmente espontâneo? Como que foi? Aquele foi espontâneo, assim, tipo... até o Felipe, né, que estava liderando ali o time, os músicos... Ele até falou na hora lá que ele só estabeleceu um BPM e ele escolheu um tom que ficaria confortável para mim, que ele já conhece as minhas tonalidades, mas vem disso que você falou ali. Eu acho que já estava há 2, 3 anos estudando a vida de Paulo, cantando sobre vários aspectos, vários momentos da vida de Paulo, e a gente chega ali em Filipenses 2, com o meu time, a gente chega ali em Filipenses 2, onde Paulo fala assim, olha... Eu tenho todo esse currículo aqui, mas isso aqui eu considero como nada diante do conhecimento de Cristo. E aquele coro explodiu assim dentro de mim naquela hora. E é muito interessante como Deus, na sua infinita sabedoria, deixou as Escrituras para a gente se encontrar nesses lugares. Tipo assim, Paulo entendeu que nada mais satisfaz. Ele colocou os olhos em algo mais excelente e assim, Paulo aprendeu a estar satisfeito em toda e qualquer situação, né? E foi isso, assim, a gente lançou a ideia de 2 textos, outro texto que eu amo também, que é o convite de Jesus a tomar a cruz, mas o que ganhou foi esse. E a gente fez ali uma demonstração. Mas é como você falou, é que às vezes, Amy, a gente costuma a trazer o espontâneo para um lugar de tipo instantâneo, né? Eu simplesmente vou começar a tocar e vai vir um download do céu de algo que eu nunca estudei ou que eu nunca li. É a mesma coisa de um pastor subir e querer pregar um sermão que ele nunca preparou, assim, tipo, só apontar ali na Bíblia. Então, o Senhor, aquilo que fala lá em Mateus, é o homem bom do bom tesouro do seu coração vai tirar, né, bons tesouros, boas coisas, assim como o homem mau do mau tesouro do seu coração vai tirar coisas. Então você não tem como você não falar do que o seu coração está cheio. E naquela época eu estava encharcada da vida de Paulo, sabe, da trajetória, das escolhas difíceis que aquele homem teve que fazer diante dos homens e diante de Deus. Então, esse coro... E
E o interessante, John Piper fala isso, né? Que ele todo dia tem que pregar para a alma dele para então pregar para os outros. Ele todo dia tem que evangelizar a própria alma. Esse coro, ele me pega todo dia. E às vezes me dá temor cantar isso. E sempre que eu canto, eu faço uma oração. Eu digo, Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se realmente isso é verdade. Né? Se todo dia eu estou colocando os meus olhos em você e eu estou tendo você como a minha maior ambição. Sim. Né? Esse coro também veio de um lugar assim, não ali proposital na hora, mas eu fiz umas orações meio estranhas para o Senhor, assim, de tipo... Teve uma vez que eu estava cantando num turno, num devocional meu. Eu estava cantando sobre Maria, quando ela quebra ali o perfume. E eu vi uma imagem minha, como se eu visse os pés desse homem, Jesus, e eu no lugar de Maria. E ele estava num lugar mais alto. E na hora eu cantei isso, sabe? O lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Mas sabe quando você canta um negócio que você fica assim... É isso mesmo, Ellen? Você sabe o que você está cantando? Que, tipo, o lugar mais alto estar aos pés dele, ok. Eu vou estar satisfeita de estar ali nos pés dele. Aquilo que Maria entendeu e depositou algo de mais precioso. Então, você canta daquilo que você está submerso, daquilo que você está encharcado. Né? Então, o espontâneo ele vem desse lugar. Não é simplesmente eu tenho que fazer um espontâneo aqui e cantar qualquer coisa. Não, tua boca vai transbordar daquilo que teu coração está transbordando. Tua boca vai falar daquilo que teu coração está derramando, daquilo que você está encharcado. Isso é poderoso demais, né? E eu não vejo a hora dessa canção sair. Vai sair, né? Vai sair. O Brasil vai conhecer essa música inteira, não só o coro. E a gente está com muita expectativa no nosso coração. Até dando spoiler aí, né? A gente está trabalhando no nosso próximo projeto da F-Hop Music, né? Que a gente deve gravar aí nos próximos meses. E pode ser que essa canção esteja lá, não sei. Fiquem ligados, F-Hop Music, né? Mas caminhando para o final, Ellen, se você pudesse deixar uma mensagem para aqueles que acompanham você, aqueles que têm sido abençoados por você, pelas suas canções, pelos seus ensinamentos, o que você diria para essas pessoas a respeito de composição em si? Como que eles podem ser pessoas eficazes no lugar de composição, para a edificação das suas igrejas locais, para o seu contexto? Como ele pode ser bênção para o seu contexto no lugar de composição? Eu acho que a primeira coisa que eu falaria, Amy, que às vezes as pessoas acabam colocando a gente num lugar, né? Tipo, eles estão lá no lugar de oração. Então, eles são separados do Senhor. E foi bom porque a gente abriu aqui o dia bom, o dia mau. Pessoalmente falando, compor para mim é compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Sabe, os desejos mais profundos, o Senhor tem dado graça para nós, compositores, expressar às vezes aquilo que as pessoas não conseguem expressar. Mas eu também creio muito, muito, de que composições bíblicas vão instruir e ensinar as próximas gerações. Amém. E é isso que a gente levanta, né, na F-Hop Music. Nós ensinamos por meio de teologia cantada. Eu creio numa igreja edificada na palavra da verdade. E eu costumo dizer que eu fui edificada através de canções que eu ouvi na minha infância, na minha adolescência. A minha fé foi edificada através de canções bíblicas. Né? E não é difícil. Não é difícil sentar com um coração genuíno. Né? Eu gosto muito de falar, nem tudo vai ser gravado, como você falou, não tem espaço, nem tudo vai ser gravado, nem tudo vai ser publicado, não é o alvo. Olha para a tua pequena Jerusalém, né? Olha para a tua igreja local, anda em parceria com os teus pastores
para entender o que a igreja está precisando aprender de forma cantada, assim como o pastor ele trabalha para ensinar de forma falada. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais conversado também. Não é fazer música por fazer, é ensinar pessoas, é edificar a fé, né? Quantas vezes eu, como líder de louvor, não estou na escala do culto, mas sou edificada pelos meus irmãos. Domingo mesmo eu vim para o culto e eu fui tão edificada pelas canções que foram declaradas, porque a minha alma estava precisando ouvir aquilo, porque a minha fé estava precisando ser reacendida, porque os meus olhos estavam precisando serem colocados de novo no lugar certo. Então, eu saí dali como igreja renovada pelas verdades da palavra. Não foi o Hamilton e Débora, não foi a Ioná, o Caio, a Amy, o William, Thalita. Não foram os sentimentos dos líderes de louvor, não foram as emoções. Foi a palavra cantada. E a palavra, eu costumo dizer, sempre vou dizer, ela é viva e eficaz. Ela é espada cortante, né? E eu acredito que você sente isso, mas muitas vezes a gente está ali liderando a igreja e a gente é cortado por essa palavra primeiro. Sim. E essa palavra é lançada também e corta a igreja. Então, não é música por música. É edificação do corpo de Cristo. É fazer a igreja olhar com um olhar de perspectiva para aquele grande dia, né? Nós estamos caminhando para esse grande encontro. Então, a igreja precisa cantar mais sobre a volta de Jesus, sobre esse dia. Nós estamos vivendo para esse dia, nós estamos nos gastando e nos deixando gastar, conhecendo Ele agora e não apenas na eternidade. Então, composição, líderes de louvor, compositores, compor à luz da palavra, é instruir as próximas gerações, é fortalecer o corpo de Cristo nas verdades de quem Ele é. Eu me lembro de eu não lembro quem foi que falou, mas alguém disse uma vez: deixe-me compor as canções de uma nação e logo já não me importo com quem formatará suas leis. Em outras palavras, as canções elas têm poder de ditar o rumo da história de crença, né? Para onde um povo vai caminhar, como ele vai caminhar. As canções ela têm esse poder, né? E esse escritor ele disse: pouco me importa quem está escrevendo as leis, porque eu sei que as canções elas determinarão para onde o povo de uma nação, como um povo de uma nação vai caminhar. Sim. Como ele vai enxergar a vida, a cosmovisão dele a partir dessas verdades declaradas. Perspectiva de futuro. Sim. 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 Muito bom, muito bom. Gente, sigam a Ellen de Carla. Ela, além de ser uma comunicadora incrível aqui na F-Hop, você pode encontrar conteúdo dela nas nossas plataformas da F-Hop School. Você pode encontrar ela na F-Hop Music como líder de adoração, que compõe canções a partir da palavra. Ela também é uma incrível professora, né, de violão, mentoria para líderes de louvor. Você pode encontrar isso tudo lá no Instagram dela, que ela também posta lá conteúdos. Então, Ellen de Carla lá no Instagram, @EllenDeCarla. E também aqui nas nossas plataformas, né? Porque tem muito conteúdo vindo aí. Ela é uma das nossas comunicadoras e líderes de louvor. Então, estejam acompanhando essa grande mulher que Deus está levantando na nossa geração. Espero que vocês tenham curtido esse tempo, essa conversa que foi muito legal. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas, muita história. falando. Tem muita história da sala de oração. Quem sabe a gente não grave um próximo episódio. Mas não esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu. Aperta o sininho para você receber as notificações e dá um joia e comenta nos comentários a parte que mais te edificou, alguma coisa que você se identificou, para a gente também saber o que Deus está falando com você através dos podcasts da F-Hop. E a gente se vê nos próximos episódios. Até mais!